Queria convidar você a ficar em pé agora, abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Nós vamos estar lendo alguns versículos, do primeiro até o versículo 23. Preste atenção. Tenho certeza que quando você estiver fazendo a leitura, Deus já vai estar falando ao seu coração, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Diz o seguinte: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes, seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, então, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confia vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morredes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequiel mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimarei incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias,
rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Senhor, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Tu és o mesmo Deus de Ezequias, o Deus que nunca conheceu uma derrota em uma batalha, um Deus que quando dá a ordem tudo acontece, um Deus que, Senhor, é honrado no nosso meio, porque não existem outros deuses no nosso meio, só o Senhor é Deus e não há outro. Senhor, e nós queremos lhe pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha transformar essa palavra em vida em cada um de nós. Eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno que queira roubar a nossa fé, que queira roubar as nossas vitórias, a nossa paz, em nome do Senhor. E eu lhe peço, fala, Senhor, através de mim, que eu possa ser um canal, que eu possa ter a unção do alto para falar ao teu povo daquilo que o Senhor quer falar. Portanto, ó Deus, eu peço, abençoa-nos, te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Ezequias foi um bom rei em Judá. A nação nesse tempo já dividida, e nós sabemos que a Assíria já tinha nesse momento destruído muitas nações, especialmente no Oriente Médio. Ela governava quase todo o Oriente Médio e inclusive tinha levado cativo, o povo de Israel, a nação dividida, as outras 10 tribos, que infelizmente só governaram maus reis, e Deus levou aquela nação para ser cativa pelos assírios. Então, isso aconteceu no ano 722 antes de Cristo. O avô de Senaqueribe é que tinha entrado em Israel, dominado a nação e levado cativo aquela nação. Então nós vemos que Senaqueribe, ele estava cheio de si. Ele pensava, assim como meu avô, destruiu outras nações, meus familiares, meu pai conquistou outras nações, e eu tenho conquistado outras nações, agora vai ser muito tranquilo destruir uma nação tão pequena quanto era Judá. 2 tribos só que ficaram de resto, e uma nação muito pequena, ali Jerusalém, aos redores de Jerusalém, algumas cidades ali. E ele pensou que seria uma conquista muito tranquila e muito simples, e ele manda o seu exército sitiar as cidades fortificadas de Judá. E ele manda representantes dele até Jerusalém, e ali ele faz desafios desaforados a Ezequias e também a Deus. Ele fala, quem é esse Deus que vai poder livrar? As nações todas tinham seus deuses, e todas elas foram subjugadas por mim. Então Senaqueribe, ele estava cheio de si, cheio de orgulho, porque ele realmente era um rei muito poderoso, que estava governando, muitas nações já estavam sob seu domínio, inclusive a própria nação de Israel. Não toda a nação, porque o reino de Judá ainda estava aqui, governado por Ezequias. E aqui nós vemos que Ezequias, para se livrar e vencer essa batalha, ele usou a sua inteligência, os seus recursos, mas acima de tudo, para vencer, ele confiou em Deus. A vitória dele foi porque Deus deu para ele, não foi por ele, porque ele tinha um exército muito valente, muitas armas, não foi por isso, porque Senaqueribe, só ali ao redor de Jerusalém,
quando Deus dá ordem, foram mortos 185 mil assírios, sem Judá levantar uma só arma. 185 mil. Você imagina a nossa cidade, nós temos próximo a 300 mil habitantes, mais do que a metade da cidade em soldados estavam ali ao redor. Era muito mais, porque morreram, alguns fugiram, mas 185 mil foram mortos, não pelo exército de Ezequias, mas pelo exército celestial do Senhor, Deus que mandou. Então ele confiou em Deus. Então, o que Deus muitas vezes quer nos ensinar, que nós temos que fazer a nossa parte, mas a vitória vem de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Ezequias fez a sua parte, e nós vamos estar durante a ministração falando exatamente isso, sobre essa questão da gente estar fazendo a nossa parte, mas a vitória vem de Deus. É Deus que nos dá a vitória especial vem de Deus. E o que Ezequias fez, né, para que ele obtivesse essa vitória? No versículo 3, diz o seguinte: resolveu, de acordo com seus príncipes, os homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que Ezequias tomou providência, ele tapou as fontes de águas que estavam fora dos muros de Jerusalém. Ele não deixou fontes de águas, porque ele não queria alimentar o inimigo. O inimigo, né, as pessoas podem ficar até muitos dias sem comer, mas sem beber água é praticamente impossível, né, viverem muitos dias. Está com a consciência normal. As pessoas, ainda mais fora dos muros ali, num sol escaldante, a desidratação vem sobre os soldados e eles não têm recurso. Então a primeira coisa que nós vemos é que ele tapou as fontes de águas, para não dar lugar, alimento para o inimigo. Isso traz um ensinamento para a gente. Nós queremos ter vitórias? Queremos. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas é poderoso, Satanás é poderoso, nós sabemos, nós temos que conhecer o nosso inimigo, nós conhecemos os seus ardis. O apóstolo Paulo disse isso, que nós não podemos desconhecer os ardis de Satanás, como ele age nas nossas vidas. Nós temos que conhecer, e as táticas dele são sempre as mesmas, para tentar nos destruir, tentando nos afastar de Deus, tentando, né, colocar orgulho no nosso coração, tentando que a gente se corrompa. Satanás, ele vai articulando para isso. E quando nós damos lugar a Satanás em alguma área da nossa vida, tornando-nos carnais, ou seja, o fruto, a carne começa a dominar a nossa vida, nós estamos dando água para Satanás. Nós estamos dando alimento para Satanás entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é analisar a nossa vida e tapar as fontes de água para não dar alimento para o inimigo, secar as fontes para ele, tudo que existir na nossa vida, que Satanás possa se alimentar. E Satanás, ele se alimenta quando uma pessoa entra num computador, ou num celular, ou na televisão, que ele está olhando a pornografia, dá alimento para Satanás. Nós damos alimento para Satanás, para ele entrar na nossa vida. Quando nós nos corrompemos de qualquer forma, e às vezes a gente acha e olha para os políticos que estão se corrompendo, colocando dinheiro em todos os lugares, e fazendo, né, aceitando as propinas, mas quantas vezes em pequenas coisas nós nos corrompemos? Nós temos que tomar cuidado, porque são alimentos que a gente dá para Satanás. Nós temos que tapar as fontes de águas. E você pensa que foi fácil tapar as fontes de água ali? Não. Descobriram, os arqueólogos descobriram ali, que eles fizeram um túnel
na fonte principal de Gion, que era a fonte principal que transbordava de água, fora dos muros, e eles fizeram um túnel e canalizaram essa água até dentro dos muros. Vinha um grupo, depois tinha descrição dentro desse túnel, um grupo que vinha de fora da cidade e um grupo escavando a rocha de dentro da cidade, e eles se encontraram e canalizaram essa fonte até dentro dos muros. A arqueologia descobriu isso e os escritos sobre como foi essa escavação. Então, para nós taparmos e não darmos água para o inimigo, às vezes dá trabalho. Às vezes, hoje o que os pais têm feito? Para ficar mais tranquilo com os filhos, pega o celular, joga na mão, e os meninos entram em tudo quanto é coisa. Já criança. Porque não quer ter o trabalho de disciplinar, de educar, de sentar, de brincar. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Mas nós temos que fazer, porque é tapar as fontes, para não dar lugar para o inimigo na nossa vida. É imprescindível que a gente tape as fontes, para que o inimigo morra de sede. Mata o inimigo de sede, não deixa ele entrar na sua casa, não deixa ele entrar no seu trabalho, não deixa ele entrar na sua vida. Outra coisa que nós vemos aqui que Ezequias fez, que foi a parte dele, a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. No versículo 5, a parte A, ele diz o seguinte: ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, ou seja, ele edificou os muros, ele tapou as brechas, para que o inimigo não entrasse. Que são brechas na nossa vida? São pecados, são buracos que nós deixamos, que o inimigo entra para destruir, porque o inimigo, quando ele encontra um lugar para entrar, ele entra e ele destrói. Ele destrói. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas o anjo do Senhor, quando nós começamos a pecar, infelizmente existem brechas, nós afastamos o anjo do Senhor do nosso redor, e o inimigo vem e entra para destruir. A palavra de Deus nos diz que Satanás veio, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a realidade. Ele veio para roubar e matar e destruir aquilo que Deus mais ama, que é o ser humano. Deus nos ama, Deus tem planos especiais na nossa vida, mas Satanás, quando ele olha para a gente, ele tem ódio e ele quer destruir a sua vida. Por isso que ele coloca situações e nós muitas vezes abrimos essas brechas. Nós temos que colocar outro muro, cercarmos ainda mais, para que Satanás não possa entrar de forma nenhuma no nosso lar, não possa entrar na nossa mente. A palavra de Deus nos diz que tudo começa aqui, as brechas começam na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo que é bom, tudo que tem boa fama, tudo que vai trazer coisa boa para a minha mente, isso é que tem que encher o meu coração. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós lemos, porque podemos abrir brechas para Satanás. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, porque abre brecha para Satanás. É o cuidado. Ezequias, ele não queria deixar nada para que Satanás pudesse usufruir. Nada, nenhuma brecha para que ele pudesse entrar, nenhuma flecha dele, nenhuma seta maligna dele, de Senaqueribe, pudesse chegar até ele, porque Senaqueribe aqui é símbolo de Satanás, que quer destruir o povo de Deus. Ele queria destruir o povo de Deus, queria destruir aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo. Então, nós temos que tomar cuidado também, e essa é a nossa parte, fechar as brechas. Às vezes a gente quer ter vitória, a gente quer ter bênção, e Deus vai sempre fazer a parte dele, gente.
O problema é que nós não fazemos a nossa, nós não fechamos as brechas, nós deixamos brechas. A pessoa quer, Senhor, abençoa a minha vida financeira, mas não é dizimista, é brecha, Satanás entra e destrói. E nós temos que tomar cuidado. São brechas que nós não podemos de forma nenhuma dar lugar para Satanás. Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você lê. Encha sua mente do que é bom, do que vai trazer bênção no seu coração, que vai edificar a sua vida, que vai edificar a sua família. Quantas vezes nós passamos horas e horas na frente da televisão e não temos tempo para orar, fazer um culto doméstico na nossa casa, não temos tempo para orar o casal juntos. Quanto tempo, queria jogar isso aqui para você que é casado aqui, não ora junto, quanto tempo que a sua família não faz um culto doméstico? E nós queremos muitas vezes, isso é muro que nós estamos fechando, nós estamos construindo um novo muro, para que Senaqueribe não entre na nossa casa, na nossa cidade. Nós precisamos entender isso. Outra coisa que Ezequias fez, que é a nossa parte, o versículo 5, a parte B, ele diz o seguinte: e fez armas e escudos em abundância. Fez armas e escudos em abundância. Nós precisamos fazer armas carnais? Não, nosso inimigo agora não é carnal mais, não é Senaqueribe. Nosso inimigo é Satanás. É um inimigo espiritual. E as nossas armas têm que ser espirituais. Mas nós temos que fazer com que essas armas sejam abundantes. Ele fez armas e escudos. E lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, eu quero ler alguns versículos. Versículo 11 diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele pega toda a armadura de um soldado romano e começa a mostrar que não há diferença, assim como existe a batalha carnal, a guerra entre os homens, e ali nós vemos a guerra de Senaqueribe contra Ezequias, e ele precisava fazer escudos, e precisava fazer armas em abundância, porque ele ia enfrentar o inimigo. O apóstolo Paulo começa a comparar como é que é a nossa luta, e a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades nos lugares celestiais, os demônios que estão o tempo todo tentando destruir a nossa vida, destruir o nosso casamento, destruir a nossa história, o tempo todo, e nós muitas vezes não fazemos isso. Aí no versículo 12 ele diz o seguinte: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Mentira não pode entrar na nossa casa, na nossa vida, não, porque a verdade é de Deus e a mentira do diabo. O diabo tem colocado a mentirinha branca. Não tem mentira branca, mentira é mentira e é o diabo. A palavra de Deus nos diz que o pai da mentira é o diabo, e nós temos que ficar com a verdade. Às vezes vai custar alguma coisa a gente falar a verdade, mas fale a verdade, porque com isso você está vencendo o inimigo. É uma arma que Deus nos deu, verdade, a verdade da sua palavra, a verdade o tempo todo. E ainda diz o seguinte: vestida a couraça da justiça. O crente pode ser injusto? Não, ele tem que ser justo. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. É assim que nós temos que ser. Se nós falamos sim, é sim, não é não. Não estou falando que a gente tem que ser cabeça dura. Tem gente que é cabeça dura. Estou falando
em relação à palavra de Deus, os conceitos bíblicos. Nós temos que falar a verdade o tempo todo, fazer a justiça. Versículo 15, ele diz o seguinte: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Gente, quando nós estamos saindo por aí e nos preocupamos em falar de Jesus para as pessoas, o evangelho da paz, o evangelho só traz paz. As pessoas aflitas, elas precisam de ouvir o evangelho de Jesus. E quando nós estamos falando de Jesus para as pessoas, o diabo não tem lugar na nossa vida. Não tem lugar na nossa vida. Nós precisamos falar. Nós precisamos falar para as pessoas daquilo que aconteceu na nossa vida, que só Jesus Cristo transforma. Nós precisamos, onde nós estamos, dar testemunho. Por que você não faz isso? Porque eu sou cristão, e a palavra de Deus diz que eu não devo fazer isso, e eu fico com a palavra de Deus, e você está perdendo de não fazer, porque eu tenho paz, eu tenho alegria, Jesus anda comigo, Ele é meu amigo. Evangelho da paz. Nós não precisamos ofender ninguém, nós precisamos falar daquilo que está dentro do nosso coração, e principalmente nesses dias que antecedem a volta de Jesus, precisamos estar falando. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Qual a última vez? E a oportunidade é toda hora. Uma pessoa que chega e fala: eu estou com enfermidade, ou um familiar, Jesus pode curar, Jesus pode entrar na sua história. Eu estou com tanta aflição, estou ansioso, estou deprimido. Jesus liberta dessa depressão. Só Jesus transforma. Oportunidade nós temos o tempo todo. O apóstolo Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus, é o poder de Deus para salvar, para libertar, para transformar, para curar as pessoas. Não me envergonho do evangelho. Nós escondemos. Tem crente que ninguém sabe no seu trabalho que ele é crente. Por quê? Porque suas atitudes são as mesmas dos outros lá fora. O jeito de ser, não fala de Jesus para as pessoas. Então, calçados os pés na preparação do evangelho. E no versículo 16 diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. Nós precisamos ter fé. Quando o inimigo vem e fala como falou com Ezequias: quem são os outros deuses? Eu destruí as outras nações, mas você não conhece o meu Deus. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. O meu Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Eu creio que Deus vai me livrar. O Deus que deu livramento a Ezequias é o mesmo Deus que pode me livrar. E ainda ele disse: com o escudo da fé, com os quais podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E no 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Eu sou salvo em Jesus. Quando o inimigo vier dizendo que você não é nada, que você é um pecador, você vai falar com ele: realmente eu sou um pecador, mas o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados, e eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu vou morar no céu, não porque eu mereça, mas porque Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim. O capacete da salvação não nos deixa ficar deprimidos quando vierem as situações adversas, quando o inimigo se levantar. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos Cristo, e que nada é tão importante quanto a nossa salvação. Nós temos que ter essa consciência. E ainda diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus.
nós atacamos o inimigo com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus Cristo atacou. O Satanás veio tentá-lo, e Satanás tentava ludibriar o Senhor, como hoje, muitas seitas e muitas pessoas que têm um braço de seita na sua vida, porque eles pregam coisas que são contra a palavra de Deus, falam tanto de coisa bonita da palavra de Deus, e de repente vem com um braço de seita, alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, enganando a muitos. Mas se você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus no seu coração, você não vai ser enganado por Satanás. Senaqueribe quis enganar, queria que Ezequias se entregasse e o servisse os seus deuses, e pagasse impostos para ele, porque é assim que a Síria fazia. Ela dominava uma nação, deixava o povo ali, matava um tanto de gente, deixava um povo ali, e eles tinham que continuar pagando impostos para ele, para que eles pagassem os seus exércitos, os seus luxos, a sua vida lá. Então, nós temos que ter a palavra de Deus. Ele fez armas em abundância. Será que as armas que Deus tem nos dado, você tem usado em abundância? É preciso, e essa é a nossa parte, gente, é a nossa parte. Nós precisamos estar com a armadura de Deus sobre a nossa vida, porque quando vier o inimigo, ele vai ser derrotado no nome de Jesus Cristo. Ele não tem lugar na nossa vida. Ainda quarto, que Ezequias fez, versículo 7, ele diz o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Ele animou o povo, ele animou o povo. Nós vemos aqui que se tem uma coisa que faz com que sejamos derrotados, é quando nós desanimamos, quando nós ficamos temerosos, quando nós ficamos assustados com as coisas que estão vindo sobre a nossa vida, quando o inimigo se levanta e ele vem com gritos sobre a gente, e tentando nos assustar, e nós temos só que falar como Ezequias falou: seja forte e corajoso, não tem mais, porque há conosco um maior. Deus é maior que o seu problema, Deus é maior do que os seus inimigos, Deus é maior do que Satanás, Deus é o Todo-Poderoso, e Ele nunca vai perder uma batalha que você coloque dentro. Então, se anime no Senhor, anime as pessoas. Quando você estiver vendo uma pessoa que está desanimada, derrotada, temerosa, com medo do futuro, com medo das situações, fale: olha, confia em Deus, não se assuste, fique tranquilo na presença do Senhor, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: Deus vai me dar a vitória em nome de Jesus. Deus vai nos dar a vitória. Foi bom? Agora fala para a pessoa que está atrás de você, Senhor, enfatizando: Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus, de uma forma diferente, em nome de Jesus. Ânimo, ânimo. O inimigo vem e quer desanimar as pessoas. Você quer ser derrotado, você fica desanimado. Agora, se você tiver ânimo, se você não desanimar no meio das batalhas, você pode ter a certeza que Deus vai te dar a vitória no nome do Senhor. Então Ezequias fez a parte dele. Agora, o resultado veio porque só ele fez a parte dele. Ele podia ter feito isso, construído muro, feito, tapado as águas, as armas em abundância, chegar lá. Pensamento positivo, gente. Eles não vão nos vencer, eles não vão nos vencer de forma nenhuma. Não adianta só isso. Isso tudo é importante e é a nossa parte, mostra que nós estamos confiando em Deus. Mas o resultado final, quem dá é Deus.
que dá a vitória é Deus. Olha aqui que diz no versículo 15, diz o seguinte, ao que Senaqueribe fala para eles: agora pois não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Olha aqui que Senaqueribe fez, ele desafiou primeiro o povo de Deus, e o inimigo pode até nos desafiar, falar: quem é que pode livrar? Eu sou poderoso, quem pode te livrar? Só que ele esqueceu que ele estava mexendo com Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Ele esqueceu. Ele tinha falado isso com as outras nações, porque eles colocavam seus deuses na frente, mas todos os deuses foram derrotados. Mas agora era o Deus diferente, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que nunca conheceu uma derrota, nunca vai conhecer uma derrota, e vai vencer todos os seus inimigos, até o dia que ele vai aprisionar Satanás. Jesus Cristo vai aprisionar Satanás. O Apocalipse mostra isso claramente, quando ele vier na batalha da Armagedon, na sua batalha final, e que ele vai destruir os inimigos, e vai aprisionar Satanás, e Satanás não vai ter mais lugar, porque ele é que tem todo o poder. Satanás pode levantar, pode tentar rugir como leão, mas o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Ele pode tentar, mas ele não tem poder como o nosso Deus. Ele tem o seu poder, mas o seu poder está limitado ao poder de Deus. Aí no versículo 20, diz o seguinte: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Oraram e clamaram ao céu. Nós só podemos vencer as batalhas quando nós reconhecermos que o resultado final vem de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, como Ezequias fez, mas o resultado final é de Deus. Mesmo com a sua muralha fortificada, mesmo fazendo armas, o exército de Ezequias era muito insignificante diante do exército da Síria. Não tinha, e era um exército treinado para a guerra, acostumado a vencer, e eles já tinham dominado quase todo o Oriente Médio, quase tudo. Então era um exército muito poderoso. Aí no versículo 21, diz o seguinte: então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os varões valentes e os príncipes, os chefes do arraial do rei da Síria. E esse tornou com vergonha a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele, o mataram ali à espada. Senaqueribe, que chegou diante de Deus arrogante, Senaqueribe que tinha achado que ia vencer mais uma batalha. O texto nos diz que Deus mandou um anjo, não mandou nenhum exército de anjos, mandou um anjo, e o anjo exterminou. Quando nós lemos Isaías 38, 36, que fala dessa batalha também, fala que morreram naquela batalha, foram feridos 185 mil homens. 1000 homens foram feridos. Um anjo chegou ali e mandou e matou 185 mil homens. A história, não sabemos, a história conta, não sabemos que é verdade, porque a verdade, nossos conceitos, nós podemos afirmar, é a palavra de Deus. Mas a história, alguns historiadores contam que uma das tábuas achadas ali na região da Síria, nos escritos deles, conta-se
dessa batalha, onde 185 mil homens foram mortos, e conta-se que saíam ratos dos buracos, do meio do deserto, das rochas, e mordiam as pessoas e matavam as pessoas, ratos enormes que mataram as pessoas, e eles ficaram, os que conseguiram se salvar, fugiram correndo daquele lugar, e 185 mil homens. Se é verdade ou não, se foi rato, se foi barata, se foi o anjo que soprou sobre aqueles homens, eu sei que foi Deus que mandou a ordem e deu a vitória no nome do Senhor. Como Deus vai fazer, não importa. Importa é que Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos clamar, vamos orar, vamos tapar as fontes. Não adianta ficar clamando a Deus se não tapamos as fontes, se não fechamos as brechas com os muros, se não fazemos a nossa parte de estar animados, se nós paramos e ficamos só reclamando e murmurando, em vez de estar animado. Não, espera aí, a batalha é grande, só que nós temos do nosso lado o nosso Deus. Eu gosto muito desse versículo aqui, no versículo 8, que Ezequias fala o seguinte: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Palavra abençoada. Que palavra abençoada. Olha, com o mundo aí fora está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Nós vamos fazer a nossa parte, mas o resto é com o Senhor nosso Deus. É Deus que vai nos dar a vitória, e nós vamos poder glorificar o nome do nosso Deus pela bênção e pelas vitórias. Eu não sei qual a batalha que você tem lutado, qual é a dificuldade, que guerra você tem enfrentado, mas eu sei que se você fizer a sua parte, tapar as águas do inimigo, fechar os muros, cobrar ânimo na presença do Senhor, né? Fazer armas, usar as armas espirituais que Deus tem colocado, você pode deixar que o resto é com Deus. Ele vai ouvir o seu clamor e vai te dar a vitória no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu queria orar com você. Você que tem vivido um momento de luta, de batalha, uma dificuldade que tem afligido a sua alma. Ali naquele momento Ezequias, a palavra de Deus nos diz que ele rasgou as suas vestes, ele clamou a Deus, ele orou, estava aflito, estava com dificuldades. E Jesus Cristo, ele não nos deixou enganados. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas o mesmo ânimo que Ezequias coloca no povo, Jesus coloca na gente. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas ele não para aí. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E a palavra do Senhor para a sua vida: tem de bom ânimo. Mas se você quer obter a vitória, a sua parte, se você não tem feito, você tem que fazer. Quais são as armas que você tem lutado? São armas carnais ou são armas espirituais? Você tem tapado as fontes de água que Deus tem colocado na sua vida, para que o inimigo não beba? Você tem fechado os muros? Em nome de Jesus. Se Deus falou ao seu coração, você está com alguma dificuldade e quer falar com Deus: Deus, eu
eu vou cumprir minha parte. E eu tenho certeza que o resto é com o Senhor vai batalhar. A palavra de Deus, hoje na escola dominical nós estivemos estudando sobre isso, em Isaías 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade nunca se ouviu, nunca se viu, nunca se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que o temem. Deus trabalha por nós, Deus luta as nossas lutas. Basta nós lermos a palavra de Deus e vermos um texto como esse. Se você fizer a sua parte, certamente Deus vai te dar a vitória ainda hoje. Ele pode enviar o seu anjo e o seu inimigo cair por terra no nome do Senhor. Nessa noite, Deus pode mandar e te dar a vitória, se você tomar a atitude. Então eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração, eu queria te convidar a ficar em pé neste momento e nós vamos orar. Deus te abençoe. Se Deus falou o seu coração, fique em pé em nome de Jesus. Não sei qual a sua dificuldade, qual a batalha que você está enfrentando, mas eu sei o Deus que nós servimos, que é o Deus de Ezequias e é o nosso Deus. Deus tem falou o seu coração em nome do Senhor. Fique em pé e nós vamos orar juntos. E eu tenho certeza que Deus contempla o seu coração, como estava contemplando ali o coração de Ezequias. Se você tem dito: Senhor, o Senhor é o meu Deus, essa noite eu tomo um novo ânimo no meu coração, e eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor vai me dar a vitória, em nome do Senhor. Nós vamos orar. Pai, que bom é saber que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que luta as nossas lutas. Estão aqui os teus servos, ó Pai, diante da tua presença. Senhor, eles estão confessando diante da tua presença que eles querem cumprir o seu propósito, a sua parte, mas que eles dependem inteiramente da tua intervenção divina. Eles não podem ver com os olhos humanos a vitória, mas pelos olhos da fé. Eles, Senhor, certamente estão vendo já a ação do teu anjo sobre a sua vida, e o Senhor agindo, e o Senhor transformando, e o Senhor derrotando os inimigos. Não importa como, Senhor, mas eu sei que o Senhor faz. Senhor, não importa a maneira. Às vezes a gente quer mostrar para o Senhor a maneira, e o Senhor faz de uma outra forma diferente. Nós só queremos que o Senhor nos dê a vitória, ó Pai. Portanto, em nome de Jesus, dá a fé que os teus servos necessitam agora, dá o ânimo, que eles possam sair deste lugar, Senhor, confiantes, como Ezequias saiu confiante, como Ezequias e o povo confiou no Senhor, e eles puderam ver uma grande vitória. Senaqueribe foi envergonhado, Senaqueribe foi morto, e assim seja. Que Satanás seja envergonhado na nossa vida, que Satanás saia da nossa casa, da nossa vida, em nome de Jesus, e o teu nome, Senhor, seja engrandecido no final da história. Nós pedimos isso na certeza que o Senhor deu a vitória a cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém.